vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovaram. Esta é a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus. Amado e bondoso Deus, nos rendemos mais uma vez diante de Ti, Senhor, clamando por Tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Peço a Deus que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe a vida dos seus filhos, abençoe cada família, cada lar, cada líder, cada um, Senhor, cada membro. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O sacerdócio no lar são práticas ou atividades que a gente vai ter que fazer, né? O sacerdote do lar, ou aquele que pratica, ou aquele que é responsável pelo sacerdócio no lar, primeiramente em casa, depois na igreja. Primeiramente no lar, depois na igreja. Porque a igreja vai ser o reflexo do que a família é. Mas nós vamos tirar algumas dúvidas aqui, fazer algumas apurações, porque quando a gente ouve falar, né, de sacerdote do lar, o sacerdócio do lar, a impressão primeira que fica é que o homem é o responsável, né? O homem é que tem esta incumbência do sacerdócio. E, de uma certa forma, isso já vem sendo ensinado e faz parte da cultura judaico-cristã, onde o homem é o cabeça, e a Bíblia também ensina assim: o homem é o cabeça. O homem é quem está, né, que deve ser o governante da sua casa. Aqui o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aí a gente começa a pensar, mas para fins de salvação só tem um sumo sacerdote, que é Cristo. Só tem um sumo sacerdote, é Cristo. Mas todos nós fomos colocados como sacerdotes em qualquer lugar que nós estivermos. E em 1 Coríntios, o capítulo 7, versículo 17, deixa eu ver se está aqui aberto. Apesar de o contexto ser para o casamento e para o homem e para a mulher, diz assim: assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor lhe chamou, e o que ordenou para todas as igrejas. Ou seja, aqui muitos estudiosos utilizam esse versículo para falar exatamente do sacerdócio universal, irmãos. E o que é esse sacerdócio universal? Esse sacerdócio universal você é ministro de Deus em todo lugar que você estiver. Você é um sacerdote na sua casa, você é um sacerdote lá no seu trabalho, você é um sacerdote onde você faz as suas negociações, você é um sacerdote. E principalmente em casa, você é um sacerdote. Mas nós temos que fazer uma diferenciação entre o que é o sacerdócio, que é justamente o que eu acabei de falar, e a questão do governo de uma casa.
o governo da sua casa. Por quê? Porque o governo Deus deu para o homem. Porque diz que o homem é o cabeça. Não é isso que a Bíblia diz? O homem é o cabeça. Alguns dizem aí que a mulher é o pescoço, mas isso aí é heresia, irmão. Né? Que direciona tudo, né? Mas o fato é que o sacerdócio é para cada um de nós em todos os lugares que tivermos. Não é só o sacerdote na casa ou no lar. Não, o sacerdócio é para todo lugar. Serve para toda e qualquer circunstância que você está vivendo. Ah, vai fazer compra no mercado? Você é sacerdote ali também. Tá certo. Então, quando nós referimos, geralmente, quando se refere a sacerdote ou sacerdócio no lar, e aqui abre-se um parêntese, irmãos, que essa expressão não aparece na Bíblia, sobre sacerdote no lar, ou sacerdócio no lar. Essa expressão não aparece, na Bíblia não aparece, não é? Você não vê isso. No entanto, a gente vê que o homem, ele tem um papel de governo desde o início, desde o Gênesis. Quando Deus pediu para Adão guardar e cuidar do jardim, Deus pediu foi para ele, para o homem, não foi para Eva. Se ele tivesse guardado de fato, talvez não teriam, as circunstâncias teriam sido outras, os resultados teriam sido outros, mas não foi assim. Ele não guardou. E como ele não guardou, ele não governou bem ali, ele sofreu. Por quê? Porque o homem, ele é responsável pelo governo, e aí nós precisamos dar uma diferenciada entre governo e sacerdócio. Porque o governo é do homem. Deus sempre chamou o homem para estar à frente. Quando ele chama Abraão, lá em Gênesis no capítulo 2, pedindo para que ele saísse daquela terra, fosse para um lugar que ele ainda não conheceria, ele chamou Abraão, mas chamou com ele toda a sua família. Veio todo mundo junto. Mas o chamado foi para ele. Quando Ló estava lá em Sodoma, e que Abraão foi resgatá-lo lá, resgatou quem? Somente ele? Não, resgatou ele e toda a sua família, embora alguns não quisessem vir. Chamou, a responsabilidade é do homem, na questão de governo. Mas quando nós falamos de sacerdócio, o sacerdócio é para o homem e é para a mulher. Pastor está escandalizando já, hein? Não, irmãos. O homem, em primeira instância, é o homem que está à frente. Mas, por exemplo, se a família não tem um homem, e aí vai ficar desgovernada e vai ficar sem sacerdócio? E a gente tem alguns exemplos, irmãos, acerca do que eu estou falando. Olha só o que está escrito lá em Atos 16, diz que chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E mais adiante, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, ó, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Olha só, quem era o sacerdote? E todos nós sabemos que a Bíblia relata
que ele era filho de uma mãe judia, mas o pai era grego. O pai não tinha nada a ver com sacerdócio, não tinha a ver com nada. Mas quem nesse caso aqui fazia às vezes de transmitir a doutrina, de transmitir o conhecimento bíblico, dar uma educação cristã, quem fazia às vezes? A mulher, a mãe. Ela, neste caso ali, não é que ela tinha o governo do lar. Quem tinha o governo do lar era o homem. Mas ela também tinha um papel sacerdotal. Logo, irmãos, nós não podemos deixar que o homem assuma toda essa responsabilidade, e é dever do homem assumir essa responsabilidade, mas muitas vezes a mulher ou os filhos, eles se eximem de toda a responsabilidade, dizendo, não, a responsabilidade é só do homem. Não é não. Se a mulher, ela não for ajudadora ou sábia, como a Bíblia nos diz, é o papel dela, é o papel de cada mulher, ou de qualquer outro membro da família que já seja adulto. Ninguém pode jogar responsabilidade sobre o sacerdócio somente no homem, porque todos nós fomos chamados para este sacerdócio, todos nós. Mas a responsabilidade final é do homem. A responsabilidade primeira, tanto do sacerdócio como do governo, é do homem. Mas em segunda instância, não havendo homem, ou sendo ele incapacitado, ou um homem que não é crente, ou um homem que não é convertido, e a mulher é uma mulher de Deus, ela sim pode e deve ser a sacerdotisa, por assim dizer, do seu lar. Pastor, mas isso é novo. Não, não é novo, irmãos. É o exemplo da mãe de Timóteo. É óbvio que a mulher não vai, vamos dizer assim, baseado num texto ou em outro, querer deixar o homem de lado e tomar a frente do lar. Né? Não, o pastor disse que eu posso ser sacerdotisa, aí assume o lar. O homem por si só, irmãos, o homem ele foi feito, o ser humano em si, já foi feito para viver dentro de um grau de quanto menos estresse, melhor. Se ele tiver alguém que possa fazer o serviço dele, ele vai deixar. Infelizmente vai. Se a mulher resolve tomar as rédeas, né, por assim dizer, ou o trabalho, ou todos os afazeres da casa, olha, você está tomando uma responsabilidade que é do marido. Tem esposa que não dá espaço para o marido. A gente está falando de sacerdócio, está falando de família, está falando de coisas de dentro de casa. Tem marido que fala pouco, a mulher fala demais, né? Também tem marido que fala muito. Não estou puxando aqui para o lado de ninguém. Mas tem mulher que assume, irmãos, sabe, o lugar do homem. Isso aí, biblicamente, como governo, não é bom, não é saudável. Porque o governo, a administração, o cuidado, e aí nós veremos aqui um pouquinho mais adiante, depois que a gente matar essa questão entre governo e sacerdócio. Porque o que precisa ficar claro é o seguinte, que o governo deve ser sim do homem. O homem é que deve ser o provedor, mas ele não dá conta de trazer a provisão necessária, a mulher é uma ajudadora, aí sim. Mas não deve ser, né, como regra, a mulher que vai trazer todo o sustento, né, e o homem ser um ajudador. Não é assim que funciona. A Bíblia não ensina assim. Em primeiro lugar, em primeira instância, o homem é o cabeça. A mulher é uma ajudadora. Em questões de governo,
Mas em questão de sacerdote ou de sacerdócio, seja na sua casa ou no seu trabalho, cada um de nós tem algo para fazer ou algo para cumprir. O homem, ele é sacerdote? Sim, é. A mulher também. O filho também. Cada um de nós tem um papel. E não é só em casa, e não é só na igreja. E aqui, quando a gente vai falar sobre governo, é interessante, porque quando fala de governo, principalmente quando fala na igreja, né? Olha só, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, falando justamente da questão administrativa e de governo na igreja, não em casa. Ele fala a respeito do bispo ou do presbítero. Ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que governe bem a própria casa. Olha só, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Nós estamos falando de quê? De governo. Nós estamos falando de governo da casa e da igreja. Então, como é que a pessoa ele quer se dar bem em todo o sentido da sua vida, se ele não consegue administrar nem sequer a própria casa? Tem gente que quer abrir um negócio, não vai dar conta, porque se não conseguir administrar a casa, não dá certo. Tem gente que quer ser um oficial da igreja, não dá certo, se não conseguir administrar a sua própria casa. Não vai funcionar desse jeito. Tem gente que quer viver uma vida, sabe, isso aqui é uma regra geral, irmão, que se aplica em todas as situações da nossa vida. Em todas as situações. Se o homem, ele não consegue administrar a sua casa bem, se ele não consegue administrar bem, ele não vai administrar bem um negócio, ele não vai administrar bem a sua vida profissional, ele não vai administrar bem as suas atribuições na igreja, ou suas atribuições espirituais, não vai conseguir. Por quê? Porque o governo, eu estou querendo fazer essa distinção para que fique claro entre governo e sacerdócio. Em Tito, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha os filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem de insubordinação. Olha só, isso é o quê? Essa arrumação, esse colocar em ordem, faz parte do governo. Quando o profeta se apresenta lá para Ezequias, se eu não me engano, Ezequias, e diz: olha, arruma a tua casa, dá um jeito na tua casa, porque você vai morrer. Ele não está dizendo: olha, passa o pano na casa, arruma os móveis, né? Ele não está dizendo isso, não. Dá uma arrumada aqui, uma pintura geral. Ele não está falando, não é isso, não. Ele está dizendo: olha, dá uma organizada aqui em você mesmo. Está tudo fora de governo, está fora de governo a sua casa e você também, na sua intimidade, está tudo fora de governo. Portanto, a gente tem que fazer essa diferenciação entre sacerdócio, que cada um de nós somos sacerdotes, a mulher é sacerdote, o homem é sacerdote, o jovem é sacerdote, obviamente se for crente, não é? Se é um casal onde um dos dois não é crente, um é sacerdote, o outro não é, porque não conhece. Os irmãos entenderam? Pode falar isso. A gente vai aprender junto aqui. De repente eu estou esquecendo alguma coisa aí que os irmãos podem me ensinar também. Eu não tenho dificuldade nenhuma em aprender, irmãos. Então, para que aconteça essa diferenciação. Então,
O homem, ele é o cabeça da sua casa, ele é responsável por esse governo. Mas diante dessas situações assim, em que há governo e que há sacerdócio, como pais cristãos, estou falando de crente, estou falando de homem e mulher de Deus, eles têm a sua responsabilidade na sua casa, e isso é sacerdócio. E nesse sacerdócio é necessário suprir, coisa básica, suprir a vida dos filhos. Por quê? Porque algum filho aqui pediu para nascer? Pediu para nascer? Você pediu para nascer? Não. Pediu? Alguém pediu? Ninguém pediu. Eu também não pedi. E a Bíblia diz o seguinte, que os nossos filhos não são nossos filhos, são de Deus. Apenas nós somos responsáveis pela sua criação. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Daí, irmãos, não se pode ficar, de forma irresponsável colocando filho no mundo. Tem gente que coloca filho no mundo antes de casar, antes de constituir a família, antes de ter um governo, está tão desordenado que fica mais desordenado ainda. Então, nós temos que primeiro suprir, estou falando de família de crente, e suprir as necessidades materiais, suprir as necessidades emocionais e suprir as necessidades espirituais. Olha só, e aqui a gente está colocando aqui como 3 tópicos apenas, irmãos. Mark Dever, ele quando fala sobre liderança, e a gente até falou um pouquinho sobre isso, ele coloca aqui 4 aspectos na liderança, A liderança do crente ou na liderança da igreja, e também se aplica na liderança dentro de casa. E um dos aspectos é justamente essa questão de governo, ele chama aqui de chefe, Hoje em dia, quando a gente faz estudos sobre chefia e liderança, a gente consegue fazer algumas distinções muito mais profundas. Talvez aqui a tradução do livro não tenha sido feita de forma bem adequada, não sei. Mas a questão aqui, o cerne de tudo como chefe, é aquele que tem a atribuição de guiar, de governar e de dar ordens, de direcionar a família. Então, tem que saber ser chefe, mas não pode ser o ditador, não pode ser aquele controlador, não pode ser aquele que não aceita nenhum tipo de opinião, não. Ele é assim, ele está como governo ali, ele está ali com a atribuição de dar um sentido, mostrar uma direção, mas não quer dizer que ele não vai ouvir as outras partes, ouvir aquelas pessoas que estão caminhando com ele, ouvir o filho, ouvir a esposa. Outro aspecto é que ele está sempre tomando a iniciativa para as mulheres aqui eu me refiro. A iniciativa deve ser do homem, mas o meu está com o freio de mão puxado. Deixa que ele vai, porque enquanto ele tiver de freio de mão puxado e você for tomando a frente, ele deixa. Mas no dia que você der a oportunidade para ele agir, com certeza ele vai mostrar as suas qualidades. Portanto, não vá tomando a frente tão rapidamente, não. Deixe o homem ir na frente. Nem que você vá atrás empurrando. Mas deixe ele tomar a decisão. Ou deixe ele pensar que tomou a decisão. Você vai dizendo para ele, também, orientando.
Outro aspecto de suprir financeiramente. Tem mulher que se mata de trabalhar, irmãos, descumprindo o que a palavra de Deus manda. Porque não estou falando que a mulher não deva trabalhar. Obviamente, se os dois conseguem administrar essa questão, não tem nenhuma dificuldade. Mas quando a mulher toma a frente por tomar, entendeu? E deixa o homem atrás, ou para trás, olha só, isso é prejudicado. Talvez até supra financeiramente, talvez supra também na educação, talvez dê tudo, né? Mas fica faltando alguma coisa. A segurança também faz parte desses aspectos de suprir e também de servir. Então, esses são alguns aspectos que Mark Dever ele fala sobre a liderança da igreja, mas também que pode ser aplicado no lar e como sacerdócio, sim, para homem e para mulher. E quais são os outros aspectos que a gente pode falar também a respeito do sacerdócio espiritual, do sacerdócio no lar, compreendendo agora que o sacerdócio não é só responsabilidade do homem, embora numa última instância a responsabilidade sempre será dele. Sempre vai ser o homem que vai responder. Olha só, as famílias precisam de um modelo. E esse modelo ele já vem sendo ensinado desde o Gênesis, desde Deuteronômio mesmo fala, né, como que nós devemos educar os nossos filhos e tal. E uma das primeiras coisas que o sacerdote no lar deve fazer dentro da sua casa é orar pelos seus. Isso, quando a gente vê lá no livro de Jó, irmãos, ele faz isso para trazer para cada um de nós, que cada um de nós tome esse conhecimento. Como ele fazia? Ele orava, ele sacrificava, ele fazia em tudo, sabe, em favor dos filhos dele. Por quê? Porque se houvessem pecado, para que Deus tivesse misericórdia da vida deles. O sacerdote no lar, ou sacerdócio, melhor essa expressão, porque não se refere simplesmente ao homem, mas também à mulher. Nesse sacerdócio, a oração deve ser o primeiro item. Embora nem todos saibam que você está orando, mas você tem que orar. Apresentar o filho, apresentar a esposa. Às vezes a esposa está, sabe, com alguma dificuldade, ora por ela, irmão. Bota a mão e ora. Da mesma forma, o homem está com as suas dificuldades lá, pede para a esposa orar e a esposa vai e ora. Se você ainda não experimentou isso, experimente, porque lá em casa a gente faz assim. Eu não me lembro quantas vezes que eu chego e peço para minha esposa orar por mim. E também faço o mesmo por ela. E oro pelos meus filhos também. Às vezes oro por eles quando pedem, mas oro também, né, no anonimato. Então a oração deve ser, sabe, o que movimenta a casa do crente. O sacerdócio é todo movido na oração. Orar juntos também. É difícil, irmão. O que eu estou falando para os irmãos é difícil. Parar e orar todo mundo junto. Geralmente a gente faz isso em eventos especiais, né? Ou quando está ou no almoço, ou quando está reunido uma família com um número maior, ou quando vai fazer uma viagem, todo mundo se reúne, ora e tal.
né, pede a bênção de Deus, mas isso deve ser uma constante na vida do crente. O homem tem que orar, interceder pela esposa, e a esposa interceder pelo marido e pelos filhos, e assim vai acontecendo, irmãos. Isso é sacerdócio, orar por cada um, e orar também, sabe, na sua intimidade. O casal deve orar intimamente, sabendo ali as dificuldades que muitas vezes o marido não quer expor na frente da família, né, na frente dos filhos, para poupá-los de alguma circunstância, ou de algumas informações que são alheios à sua compreensão. Mas ali o esposo e a esposa têm essa oportunidade de orar juntos. Da mesma forma, irmãos, que tem algumas situações que o homem também não precisa sobrecarregar a esposa sobre determinados assuntos. Tem assuntos que não dizem respeito à vida dela, e dizem respeito, por exemplo, a trabalho, ou a uma outra situação qualquer, sabe? Aí o homem vai trazendo todas aquelas coisas e jogando em cima da esposa. Não, irmão, poupa a sua esposa. Não traz qualquer coisa para ela, não. Não traz qualquer lixo, qualquer problema, não. Poupa, traz coisa boa. Então, se você puder poupar a sua família a respeito de assuntos que não irão edificar a vida dele ou dela ou dos filhos, poupa. Não vai. Isso aí não vai contribuir em nada. Isso é o quê? Proteção. Isso é cuidado. Isso é viver, sabe, o que Adão não viveu. Adão foi responsabilizado para cuidar do jardim e para proteger, mas na hora lá ele não estava. Na hora de proteger Eva, ele não estava. Ele estava fazendo uma outra coisa. E aí nós entramos numa questão bastante interessante, que é a questão da ausência no lar. A ausência do sacerdócio no lar. A ausência do sacerdócio não somente do pai, mas também da mãe. Porque não é só o pai que se torna ausente. A mãe também é ausente muitas vezes. E às vezes também nós estamos ali de corpo presente, mas não está presente na sua integralidade. Você está ali, mas a mesma coisa de dizer que não está, né? A pessoa está falando com você, você... Acontece isso lá em casa, irmãos. Estou falando de mim mesmo. Às vezes eu estou lá em casa, ocupado com uma situação lá e tal, a esposa está conversando comigo, depois que ela falou umas 3 vezes, Aí ela, não é possível. Acontece comigo, irmão. Isso aí não, mas a gente tem que se policiar. A gente tem que olhar para dentro de si mesmo, porque quando a gente consegue identificar em si, está ótimo. Ruim é quando você não se identifica nunca. A questão dessa ausência, mesmo presente. Você está presente, mas só de corpo presente. A mente está voando em outro lugar. Ou dessa ausência em que a pessoa se dedica muito à sua vida profissional. Tem gente que dedica tanto à sua vida profissional que esquece que tem família. Esquece que tem marido, esquece que tem a esposa. Outro dia estava vendo um filme. Eu gosto de ver filme, irmãos. Quem não vê, tem gente que se sente escandalizado, né? Quando o pastor fala que vê filme. Eu vejo filme. Eu gosto de ver filme. Aí eu estava vendo um filme, principalmente quando o nome escandaliza, né? O Diabo Veste Prada. Ninguém viu esse filme até hoje, né? Olha só, irmãos. A história é o seguinte, que uma pessoa vai conseguir, ela almeja e batalha até conseguir chegar no topo da sua ascensão profissional, né? No topo da sua profissão. Só que é o seguinte, para chegar no topo
do sucesso, a pessoa tem que abrir mão de muitas coisas. E essa é a história de uma menina que é secretária. E ela começa a abrir mão, sabe de quê? Primeiro abre mão da família, porque vai morar longe da família. E ela tem um namorado, e depois ela abre mão do namorado. E ela é um reflexo, sabe de quê? Da sua chefe, que havia perdido tudo e agora estava num declínio total, perdendo a família. Por causa de quê? Do sucesso. E ela chega assim e fala assim, nossa, minha vida, falando com outro design lá, não sei muito bem, assim, nossa, minha vida está um troço. E ele, e a sua família, e a sua, como é que está? Quando tiver tudo ruim, aí você chegou ao sucesso. Ele fala desse jeito. Então, quando tiver tudo destruído, aí você conseguiu chegar ao sucesso. Então, essa questão da ausência familiar, irmãos, é muito preocupante. Essa questão do egoísmo dentro de casa é muito preocupante. E a gente vê isso em vários lugares na Bíblia. Deus chega para Abraão e diz, olha, Abraão, vai para um lugar que eu te mostrarei. E você vai ser bendito e você vai abençoar, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha só que interessante. E ele vai chegando lá no Egito. E a primeira coisa que ele faz é inventar uma mentira, mas não para ele, para a mulher dele contar. E diz, olha, você é muito bonita. Quando esses caras aí, falar num modelo mais jovial, tá, irmãos? Quando essas pessoas, esses homens aí do Egito, colocar o olho em você, eles vão me matar. Mas fala o seguinte, fala que você não é minha esposa, fala que você é minha irmã. Olha só, irmão, para alcançar o sucesso, e alcançou de fato, porque ela foi bem recebida e foi colocada logo na casa do faraó. E a ele foi acrescentado bois, gado, jumento, ovelhas. Por quê? Por causa dela. Olha só, irmãos. O que o homem não fez aqui, não é? Para atingir aquele sucesso. Ele precisaria daquilo ali, irmãos? Não. Porque Deus já havia falado que ele seria abençoado. Foi um subterfúgio ali, foi uma maneira que ele usou para, sabe, dar uma adiantada no expediente. Não precisava ter feito aquilo lá. Às vezes nós homens, às vezes nós mulheres estamos abrindo mão de algumas situações da nossa vida com o cônjuge, com o filho, sabe, por causa do nosso egoísmo. E o pastor Jaime Kemp, ele faz uma ilustração bastante interessante quando ele conta esse fato. Ele fala assim, olha, eu sou pastor, mas muitas vezes, eu fui Abraão com a minha esposa. Olha só. Muitas vezes eu fui Abraão com minha esposa. Muitas vezes eu deixei ela de lado. Muitas vezes eu coloquei ela na mão de Faraó, usando ela para mentir muitas vezes. Olha só, irmão, isso é sério. Isso que eu não estou. Estou ocupado. Percebe? Aquelas pequenas que vão se tornando grandes. Isso é sério, irmãos. Usando a esposa. E quando o anjo chega para Sara, né, dizendo que ela vai ter um filho, e ela se ri, e o anjo diz, por que você está rindo? E ela fala, eu não ri não. Olha, não riu não. Está mentindo, aprendeu com quem? Com o marido. Percebe? A importância
que nós devemos dar dentro da família, principalmente nessas questões onde há o homem e a mulher, e onde há o papel do sacerdócio e do governo da casa, onde cada um quer se tornar o melhor ou que quer fazer uma competição. Olha só, no casamento da minha filha eu fiz uma pregação interessante, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista eu achei interessante, porque hoje em dia os casamentos, irmãos, graças a Deus, os crentes em geral, eles já são educados nesse sentido, mas na maioria das vezes no mundo secular há uma competição entre o esposo e a esposa, entre o marido e a mulher. O salário, quando sai do homem, ele administra o dele, e da mulher ela administra o dela. Quando sai o pagamento, não, eu pago tantas contas, você paga tantas contas, mas o meu é meu, o seu é seu. Cada um administra o seu, cada um governa o seu e administra o seu. Cada um tem sua forma de governar. Mas uma palavra, uma ilustração que eu trouxe, me lembro até hoje, é justamente do mundo grego, né? Da mitologia. Havia ali uma festa, e era uma festa de casamento, na ilustração que eu estou falando, não no casamento da minha filha. E convidaram todas as pessoas, mas havia uma deusa chamada deusa da discórdia, ela não foi convidada. Olha só que interessante, nem imagino por quê, né, que ela não foi convidada. Olha o nome dela, discórdia, ficou de fora, não foi convidada para o casamento. Mas aí ela pegou uma maçã de ouro, e lá do lado de fora da festa, ela jogou a maçã e disse assim, ó, esse é um presente para a mais bela, e jogou. Olha lá, olha a confusão que ela fez, olha a confusão. Aí ali todo mundo queria ser a mais bela, ali, no casamento, né? Havia ali uma disputa. E ali a discórdia que estava do lado de fora, por uma palavra, trouxe a discórdia para o lado de dentro. A questão é, como a gente administra as questões da nossa casa? Se não há um objetivo em comum, se não há um projeto em comum, se cada um está disputando o seu próprio lado, se cada um está competindo com o outro, como você vai ser bem sucedido nessas coisas? Como a família vai ser bem sucedida, né, nesse sentido, nas questões espirituais? Então, amados, para que você possa refletir sobre essas questões do sacerdócio espiritual na sua casa. O sacerdócio não diz respeito tão somente ao homem, é o homem e a mulher, sim. O governo é responsabilidade primeira do homem, mas as responsabilidades espirituais estão sobre o homem, em primeiro lugar, e sobre a mulher e sobre os filhos, que eles não são isentos disso, não. E aí então a gente vai falar sobre ensino, como é que deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Tem outras circunstâncias, né, sobre autoridade que deve ser falado também. Ora, o que é autoridade? Se a esposa não reconhece o marido como autoridade do lar, se o esposo não reconhece a mulher também com a sua autoridade que tem, o filho está assistindo aquilo tudo, que referência de autoridade ele vai ter? Se a mãe fala ou trata o pai como banana, vamos dizer assim, um exemplo, desculpe o linguajar, né? A mulher trata o homem como um banana, o filho está olhando lá, nossa, misericórdia, né?
Aí o pai trata a mulher com todo aquele desrespeito. O filho está olhando aquilo tudo lá. Quando o filho vai tratar com o pai, ele desrespeita do mesmo jeito, porque ele trata como a mãe trata o pai. E quando ele vai se dirigir à mãe, ele vai tratar como o marido se dirige à esposa. Olha só, irmão. Isso que é o quê? Ensino sobre autoridade. Autoridade, irmãos, é pelo exemplo. Você vai tratar como você gostaria de ser tratado. Você trata como gostaria de ser tratado. E a autoridade, só pode ter autoridade quem sabe o significado de autoridade. Quando a gente vê lá em Mateus, no capítulo 8, o centurião, quando se apresenta para Jesus, ele diz: olha, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele não diz que ele é uma autoridade. Ele diz que ele também é um homem sujeito à autoridade. E ele diz: olha, se eu digo a um vem, ele vem. Se eu digo a um vai, ele vai. Ou seja, ele reconhecia a autoridade de Cristo porque ele conhecia o funcionamento, ele sabia o que significava a autoridade. Agora, se o marido não é reconhecido na sua autoridade pela esposa, nem a esposa na sua autoridade pelo marido, o filho vai olhar e vai falar: eu não sei nem, você está falando autoridade, mas não sei nem o que quer dizer isso. E isso vai se refletir, irmão, para a vida inteira dele. Ele aprende primeiro em casa, e nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em casa ele aprende primeiro, e o reflexo da vida dele vai ser onde ele andar, no trabalho. No trabalho ele não vai saber identificar o que é autoridade, não vai saber o que é respeito. Percebe, amados? Então, sacerdócio, governo, todos são de Deus, todos são da parte de Deus, mas nós temos que nos aprofundar mais, cuidar mais da nossa casa, olhar para dentro da nossa família, depois na igreja, depois na sociedade, né? Tem um assunto bastante interessante sobre saúde emocional nos filhos, na esposa, mas isso aí a gente trata numa outra oportunidade. Quero que você se coloque de pé aí, nós vamos fazer uma oração. Amado e bondoso Deus, diante de Ti está, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Eu só te peço, ó Deus, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pai de família, cada mãe de família, cada filho. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento, concedendo graça com cada um deles na convivência do lar. Que haja respeito, que haja autoridade, que haja, Senhor, a Tua presença acima de todas essas coisas. Te adoramos, Senhor, te bendizemos e somos gratos. Em nome de Jesus, amém.